Hola viajero, aqui é a profe Mayara, tu maestra de espanhol. E na aula de hoje nós vamos entender quando utilizar buen e bueno. Você sabe? Você já ficou com essa dúvida? Bom, nessa aula você vai finalmente entender quando utilizar um e quando utilizar outro. E se você é novo aqui nesse canal, já curte esse vídeo se você gostou e já se inscreva aqui no canal, porque toda semana nós temos aulas gratuitas de espanhol aqui para você. Então já curte e se inscreva, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você aqui no YouTube. Bom, eu vou compartilhar minha tela porque nós vamos direto ao ponto. Quando utilizar um e quando utilizar outro? Bom, buen ou bueno? Eis a questão. Então, vocês vão entender aqui nessa aula quando utilizar um. Mas já adianto que o nome desse fenômeno é apócope. Então, algumas palavras vão perder uma sílaba. Então, buen e bueno, algum, alguno, primeiro, primeiro. Então, você vai entender finalmente. Mas, antes de começar, como vocês sabem, a gente aprende aqui com muita estratégia. Então, para que você possa aprender melhor, eu quero ver o que você já sabe, para que você também tenha noção qual é o conhecimento que você já tem nesse tópico. Então, toda aula eu trago um quiz aqui para você testar o seu conhecimento, para depois, quando eu explicar, tudo fazer mais sentido, correto? Vamos lá, então, entender como é que eu utilizo um, como é que eu utilizo outro. Vamos lá? Então, aqui. Bom, então o quiz começa assim, né? Então, já pega um papel, uma caneta e anota as respostas, porque lá no final eu vou te mostrar a resposta correta. E você mesmo já vai saber, porque você vai ter entendido a regra. Bom, então temos aqui algumas frases para você completar. Este zumo está muy buen, bueno ou buena. Então a tradução dessa frase é: este suco está muito. La próxima frase é: tu hablas muy el español. Bien, buen o bueno. Enseguida, hicimos viaje. Un buen, un bueno, una buena. Cuatro, yo vivo en piso. El primero, lo primero. Cinco, ya es mes del embarazo de María. El tercero, lo tercero. ¿Cómo fue? Día de trabajo en la fábrica. El segundo, lo segundo. Tá? Então, tem aqui alguns usos diferentes para que você entenda. Bom, anotou aí a sua resposta de 1 a 6. Vamos então entender a regra. Entendendo a regra. Bom, então, como eu comentei com vocês lá no início, existe um fenômeno chamado apócope. Apócope é um fenômeno linguístico onde a palavra perde uma ou mais de suas letras. Então, é um fenômeno linguístico em que a palavra perde uma ou mais de suas letras. Isso acontece frequentemente com adjetivos, com advérbios, pronomes e alguns substantivos, especialmente quando estão antes de um substantivo masculino singular. Então, quando eu coloco isso? Quando eu tenho um substantivo masculino singular. Bom, deu uma alterada aqui na, no desenho do slide, mas dá para entender. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para que vocês vissem, né, o funcionamento. Sou um buen aluno. Então, aqui, buen perde parte da palavra, né, perde uma vogal, porque é um adjetivo que está antes de um substantivo masculino, aluno, masculino, singular. Tá? Então, sempre que eu tiver essa lista de palavras, que vocês vão ver daqui a pouco, quando essa palavra estiver antes de um substantivo masculino singular, ela vai perder uma letra ou uma sílaba, tá? Já, por exemplo, a segunda frase, yo era un alumno bueno. Aí, o bueno está depois de aluno, então não muda nada. Eu mantenho a palavra como ela é. E se fosse um feminino, Mai? Se fosse um feminino, a primeira frase seria soy una buena alumna. Então, não perderia nada, tá? Porque é feminino. Já se fosse o segundo fosse feminino, também não mudaria nada, né? Yo era una alumna buena, tá? Então, eu manteria, obviamente que eu mudaria a letra, né? De bueno para buena, mas eu não perderia nada. Então, eu só perco essa letra, né? Em buen e bueno, porque eu tenho um substantivo masculino singular.
em seguida, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Então, palavras que mudam, né? Alguns adjetivos. Então, bueno fica buen, como un buen día. Malo se queda mal, un mal ejemplo, porque ejemplo también es singular masculino. Primero se queda primer, el primer lugar. Tercero, tercer, el tercer piso. Alguno, algún día. Ninguno, ningún problema. Grande, un gran hombre. ¿Vale? Então, vocês viram aqui que todas as palavras que estão depois dessas palavras são palavras masculinas no singular. Se fosse feminino, aí eu utilizaria buena, mala, primeira, terceira, sem nenhuma problema. Alguns advérbios que também acontecem a mesma coisa. Então, tanto se queda tan bonito. Quanto se queda cuán grande. Algunos pronombres también. Uno se queda un amigo. Entonces, por eso que yo digo un amigo, un día, y no uno día, un amigo. Es por isso. Porque tem uma palavra, um substantivo masculino no singular depois. Agora sim você entendeu, né? Por isso, un e não uno. Alguno, algún día. Ninguno, ningún problema. Sustantivos, como santo, San Pedro, com exceção de nomes que começam com to e do, como por exemplo, Santo Tomás, Santo Domingo. Aí eu uso a palavra inteira, mas com outros santos, San, como por exemplo, San Antônio, San Juan, né? Então fica San, vale? E algumas exceções, né? Então, há algumas exceções entre essas que são palavras que vão sofrer o apócope como substantivo masculino e feminino, tá? No singular. Então, gran. Então, além do masculino, o feminino também vai perder uma sílaba. Então, um gran hombre e uma gran mujer. E qualquer também. Qualquer dia ou qualquer coisa. Então, aqui também eu vou perder. Então, tenham em mente que isso é uma exceção, que de modo geral, as outras palavras, né, só acontecem com o substantivo masculino. Aqui, com essas, acontecem também com o substantivo feminino, mas sempre, sempre no singular. Resuminho. Então, os adjetivos aí. Bueno, buen, malo, mal, primero, primer, tercero, tercer, alguno, algún, ninguno, ningún, grande, gran, cualquiera, cualquier. Sustantivos, santo, san. Adverbios, tanto, tan, cuanto, cuán. Pronombres, uno, un, alguno, algún, ninguno, ningún. Então já tira um print dessa tela, anota aí e pratique. Vamos então a corrigir o quiz. Agora sim você está preparado para corrigir o seu próprio quiz. Vamos lá então ver as respostas. Esse sumo está. ¿Cuál es la respuesta? Está muy bueno. Essa é a resposta. Bueno. Por que não pode ser buen? Porque não tem nada depois, né? E buena também não, né? Porque é masculino. Tu hablas muy bien el español. E aqui, Mai, por que que é bien e não é bueno? Aqui já é outro caso. Aqui o bien, na verdade, é porque é um advérbio que vai modificar o verbo. Então, eu não estou falando do espanhol, né? Da língua. O espanhol seria um substantivo, eu estou falando do verbo. E quando eu modifico o verbo, eu utilizo advérbios. Então, um advérbio aqui é bien. O adjetivo é buen. Então, habla bien. Y, por ejemplo, tengo buenos amigos ou tenho um buen acento, né? Então, tenho um bom sotaque, um buen acento, né? Um bom sotaque, porque aí eu me refiro ao sotaque, né? E o bien se refere ao verbo hablar, por isso que cambia. Então, isso aqui era outro tópico. Próximo, hicimos un buen viaje.
¿Por qué bueno y no bueno? Porque viaje é masculino. Então, se você não viu a aula anterior, na aula anterior a gente viu sobre os artigos masculinos e femininos em espanhol e vimos que tem algumas palavras que têm um gênero diferente do português. Viaje é uma dessas palavras, então tudo que termina em arre é masculino. Se você quer saber mais, veja a aula anterior, você vai entender como é que eu sei se a palavra é masculina ou feminina, correto? O próximo, yo vivo en el primeiro piso, piso masculino. Então, perde. Agora, cinco já é el tercer mes, não? Porque mês masculino, el tercer mes. Como foi el segundo? Mai, por que segundo e não segundo? Vocês viram lá na lista que havia o primeiro e o terceiro, mas não havia o segundo? Então, o segundo não é uma palavra que sofre apócope, tá? Esse segundo aqui é outro uso. Esse segundo nós usamos para falar segundo os especialistas. Então, é em referência aos especialistas. Então, é um uso diferente, não é o numeral segundo, tá? Então, segundo é sempre segundo, não muda. Já o primeiro e terceiro, sim, muda, ok? E agora terminamos aqui e eu peço, inscreva-se no canal e não perca as próximas aulas, porque toda semana nós temos uma aula aqui direto ao ponto para você aprender espanhol sem enrolação e de forma descomplicada e fácil. Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E me acompanhe também lá no Instagram, no maestra.espanhol, porque lá, toda terça-feira, eu coloco o quiz para você testar e na quarta-feira sai essa aula aqui para você corrigir, certo? Então, a gente se vê semana que vem, nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate-canal. E hasta la próxima clase. Um grande beijo e adiós!